Fala, meu querido, chegamos com a questão 98 aqui da prova do Enem 2023 e finalmente apareceu para a gente uma questão de eletrodinâmica, tema que sempre foi muito cobrado aí nas provas do Enem, né? Então a gente esperava até mais questões, como seguindo os outros anos, e esse ano a gente teve uma retirada de quantidade de questões envolvendo eletrodinâmica. Tivemos essa aqui. E que eu me lembro, acho que não teve mais nenhuma outra que falava especificamente aí sobre circuitos elétricos, sobre as leis de Ohms, que eram temas que eram muito cobrados até o ano passado. Então, se, como era esperado, essa questão aqui a gente deve tentar acertar aí com clareza. Ele relaciona a questão da associação em série, paralelo, mista, enfim, tudo aquilo que a gente esperava numa prova do Enem. Então, bora com a gente. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar tanto estão estudando física com a gente. Ó. O circuito tem três lâmpadas incandescentes idênticas, então elas estão aqui, a L1, L2 e a L3, e numa associação mista de resistores. Mista porque existem ligações em paralelo, três ligações em paralelo, e essas ligações em paralelo, as três estão ligadas em série. Cada lâmpada, a L1, L2 e L3, é associada em paralelo a um resistor R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia, que é a minha bateria ou a minha pilha aqui. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Então, o que aconteceu? A gente tira do sistema essa lâmpada aqui, a L2. Então, o que a gente descobre, né? Descobre que o resistor aqui que a gente está associado vai ser o único desse segundo ponto que a gente tem do sistema. Então veja, em relação à situação que todas as lâmpadas funcionam, após a queima da lâmpada L2, os brilhos da lâmpada serão os mesmos, mais intensos, menos intensos, e aí ele compara menos intenso que L1, e então ele pede para que a gente possa fazer uma montagem. Então o que a gente precisa primeiro ter claro na nossa cabeça? A questão do brilho da lâmpada, né? Deixa eu escrever aqui bonitinho para você. O brilho da lâmpada está associado a potência que ela dissipa, o brilho. Então, deixa eu colocar o brilho está associado à potência, ou seja, uma lâmpada que tem uma potência maior gera um brilho maior. Então, a gente tem esse grau de associação entre o quanto uma lâmpada brilha associada com a sua potência. Tá bom. Então, a gente precisa avaliar, num primeiro momento, como era o comportamento da potência das lâmpadas das lâmpadas L1 e L2 e depois o que acontecia quando essa daqui não estava funcionando. Bom, de cara, aqui são três circuitos que a gente tem, todos iguais, né? Então vamos primeiro aqui antes, né? A gente tem aqui uma associação que a gente tem em paralelo, outra, poderíamos até marcar os pontos aqui, ó, o ponto A, um ponto B, e aí eu tenho uma associação num ponto C e aqui num ponto D. Todo esse sistema está ligado por uma diferença de potencial entre A e D. Né? Então a gente tem a primeira diferença de potencial aqui, a segunda diferença de potencial e a terceira diferença de potencial. A gente tem uma resistência equivalente aqui para esse AB, vamos chamar de AB. A gente tem uma resistência equivalente BC e a resistência equivalente CD. Veja que eu não sei quanto vale cada uma delas. Eu sei que a resistência equivalente do sistema AD é a soma da resistência equivalente AB mais a resistência equivalente BC mais a resistência equivalente CD. Veja que ele não fala para a gente quanto vale cada uma delas. Então, o que vai acontecer? Se nós, de repente, aqui queimarmos, se nós não, se queimar essa lâmpada a L2, a gente vai poder comparar a resistência equivalente dessa. Então, veja, quando a gente tem a queima, e eu coloco aqui para você, ó, deixa eu arrumar aqui, quando acontece a queima da lâmpada 2, o que vai acontecer de diferente, né? E a resistência equivalente BC, você colocar assim, a resistência equivalente BC linha, vamos marcar assim, ó, ela com certeza vai ser aqui maior do que a resistência equivalente inicial. Eu posso garantir para você isso, ó.
Por que que a gente pode garantir que a resistência, depois que essa aqui queimar, essa resistência equivalente fica maior? Porque numa comparação entre duas resistências ligadas, é, em paralelo, duas resistências ligadas em paralelo, com uma única aqui, com certeza a resistência ligada em paralelo tem sempre resistência menor. Isso é um padrão que a gente encontra quando associa-se em paralelo. Acho que matematicamente não é muito viável a gente montar, mas uma coisa eu posso te garantir: entre dois resistores ligados em paralelo e um único resistor, a ligação em paralelo sempre tem resistência menor do que a ligação sozinha, né? O resistor sozinho. Então, por exemplo, se a gente está estudando esses dois casos, quando há queima, a resistência equivalente do sistema é maior, então a gente pode até falar isso aqui, ó. Depois da queima, vamos colocar isso aqui de preto, ó. Depois da queima, então, a gente pode garantir para você que a resistência equivalente a D, vamos chamar de AD' depois da queima, ela vai ser maior que a resistência equivalente a D, que era a inicial. Nós temos essa relação aqui já pronta para escrever. Consequentemente, o que que a gente conclui, né? Se a resistência equivalente é maior, a resistência equivalente é maior, a corrente é inversamente proporcional. Veja que a gente tem aqui um sistema sobre DDP constante. Então, a DDP inicial, a DDP antes e depois, ela é a mesma. Por que que eu posso garantir isso para você? Porque se trata aqui da mesma fonte de bateria, né? A mesma pilha. Então, se a gente escreve pela lei de Ohm aqui, ó, que REQAD linha vezes o I linha, que é o inicial, eu vou ter a resistência equivalente vezes I. Na comparação entre os dois, a resistência equivalente AD, ela é maior que a resistência equivalente normal, né? Então esse valor aqui, ó, é maior. Esse termo aqui que a gente tem, ele é maior. Consequentemente, para que haja uma igualdade aqui no sistema, esse termo aqui tem que ser menor. Então, o que que a gente pode dizer que o ilinha é depois, né? A gente pode garantir para você, deixa eu marcar aqui, deixa eu apagar que ficou igual, ficou aqui. O que que a gente pode ter a certeza? De que a corrente, depois que queima, que é o ilinha, ele vai ser menor. A corrente é menor. Se a corrente é menor, consequentemente, passando menos corrente por aqui, a potência dessa lâmpada é menor. Tanto dessa lâmpada aqui, quanto da lâmpada 3, porque veja, a corrente chega, se divide, e depois que ela chega em B, ela volta a ter a mesma corrente que estava aqui, né? Vou marcar essa informação, ó. A corrente ela vem aqui, ó, ela vem com o valor de I e linha, né? Aí quando ela passa aqui, ela se divide e quando ela chega em B, ela volta a ter a mesma intensidade. Então esse valor que a gente tem aqui continua sendo I. Passa, I linha, né? Passa pelo resistor e quando chega aqui em C, continua sendo I linha. Beleza, passei pelo C, abri em duas partes e continuei aqui sendo I linha também. Então perceba que a mesma corrente que passa nesse circuito passa nesse, porque as resistências são iguais, a gente tem R e R e a lâmpada é a lâmpada, as duas lâmpadas são idênticas, né? Então, nesse caso, as duas lâmpadas elas diminuem o seu brilho, porque a sua corrente é menor, logo usando π aí, o PRI quadrado, o valor da sua corrente diminui, logo a intensidade da lâmpada vai ser menos intenso do que comparada com o início. Marquei aqui o B, mas é a C, né? A C que é a alternativa que indica para a gente que essa lâmpada brilha com menos intensidade, chegando na alternativa C. Bela questão aí que você precisava raciocinar para poder chegar na conclusão correta, e assim a gente resolve a questão 98 da prova amarela. Se você continuou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que a gente te ajuda. E se não, deixa seu like e se inscreve por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!